acompanharão em suas Bíblias. Êxodo, capítulo 15, versículos 22 a 27. Assim diz a inerrante palavra de Deus. As águas amargas tornam-se doces. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-lhes Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Amém. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. E que, meus queridos irmãos, não só ela fique, mas que possamos aprender e praticá-lo em nossas vidas. Aqui, meus amados irmãos, nós estamos diante de uma prova onde Deus provou o seu povo e nós veremos se de fato eles foram aprovados. Eu pergunto a você que está me ouvindo, se você de fato já passou por uma aprovação. Se você ainda não passou por uma aprovação, prepare-se, porque você deve passar. E você que já passou por uma aprovação, eu te pergunto, essa aprovação te serviu para fortalecer mais a tua fé? As provações, elas são benéficas, elas são pedagógicas em nossas vidas. O salmista Davi pedia a Deus que lhes provasse. Se nós olharmos o Salmo de número 26, versículo 2, se nós olharmos o Salmo 139, no finalzinho também, o salmista vai dizer: Senhor, sonda-me. No início do Salmo ele já diz isso: sonda e me conhece. O salmista pede ao próprio Deus que esquadrine, desmiúce a sua vida. Porque, de fato, meus amados irmãos, é necessário sermos provados por Deus. A provação é instrumento de Deus para afirmar cada vez mais a nossa fé. Portanto, as provações servem para solidificar, nossas raízes em Cristo Jesus. É para isso que serve. O salmista, em alguns salmos, mais especificamente no Salmo 90, no 92, e aí ele compara o justo com uma palmeira. E por que ele faz isso, meus amados irmãos? Porque se você olhar, estudar acerca das palmeiras, diferentemente das outras árvores, as palmeiras, elas enfrentam constantemente fortes ventos. Enquanto uma árvore qualquer são facilmente arrancadas com um vento de até 50 quilômetros. Há estudos que as palmeiras são capazes de suportar ventos de até 150 quilômetros, em alguns casos até 200 quilômetros por hora. As suas folhas, muitas vezes, as suas palhas se desprendem. Às vezes elas se encurvam, mas jamais quebram-se, jamais se entregam, se dobram, meus amados, até diante dos inúmeros ventos, dos fortes ventos, mas elas permanecem firmes. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque os estudos mostram que as suas raízes se aprofundam cada vez mais, chegam 4 até 6 metros de profundidade, para se firmar, e cada vez que elas enfrentam vendavais, mais suas raízes são aprofundadas para resistirem. Assim, meus queridos irmãos, nós também devemos enfrentar
e receber com alegria as provações. O nosso irmão Tiago, escrevendo na sua carta, capítulo 1, versículo 2 e 3, ele diz: devemos, queridos irmãos, ter por motivo de toda alegria o passar por diversas provações, diz ele, sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Portanto, disse ele que devemos ter motivo de toda alegria o passar por diversas provações, porque uma vez da vossa fé provada e confirmada, ela produz para nós perseverança. Portanto, mantenha os olhos no texto em tela, porque esse texto trata-se, meus queridos irmãos, de uma prova do próprio Deus, o qual submeteu o povo de Israel para analisar o que estava no seu coração, para ver como o povo de fato se comportaria diante dessa prova. Assim o texto nos diz, irmãos, que após passarem o Mar Vermelho, o povo caminhou 3 dias. Eu quero rapidamente analisar com os irmãos o que antecedeu essa passagem. O povo de Israel estava há 400 anos escravizado no Egito. Faraó escravizou o povo por 400 anos. E Deus, de várias e várias maneiras, preservou o seu povo. Mas acontece que Deus escolheu Moisés e mandou Moisés para libertar o povo debaixo do cativeiro de Faraó. E diversas pragas vieram sobre o povo do Egito para livrar o povo de Israel. E por fim Deus disse para que Moisés fosse diante de Faraó. E todas as vezes que Moisés ia diante de Faraó, ele dizia: meu Deus está dizendo, meu Deus apareceu a mim e diz para que você libertar o povo, porque nós vamos no caminho de 3 dias ao deserto para adorar a Deus. Portanto, depois de 9 pragas, meus amados irmãos, Moisés disse para o povo: prepara-se, porque essa noite Deus vos libertará. Então, meus queridos e amados irmãos, estava na mente do povo que eles iriam viajar, sair dali com tudo que era seu, com seus animais, com suas crianças, com todos os seus bens, iriam viajar 3 dias para fazer um culto ao Senhor. Eu não sei, meus irmãos, e não posso afirmar aqui categoricamente se estava na mente do povo que eles iriam visitar o deserto e ali ficar para sempre, ou se eles iriam sair de férias. Porque Moisés havia dito que Deus apareceu para ele e que, de fato, deveriam ir ao deserto, adorar a Deus, caminho de 3 dias. Portanto, eles saem, meus amados irmãos, numa alegria por ter sido liberto de 400 anos de escravidão. Mas acontece que, ao chegar diante do Mar Vermelho, eles já encontraram a primeira dificuldade. Como, pois, transportaremos, ou como, pois, passaremos o mar, se nós não temos embarcação? E ainda que conseguimos, como vamos passar mais de 1 milhão de pessoas? E para completar ainda a prova, eles olharam para trás e viram o exército de Faraó vindo ao encontro para os destruir. Nesse momento, queridos irmãos, eles começam a reclamar com Moisés. Aí Moisés clama a Deus, como sempre. E Deus milagrosamente abre o Mar Vermelho e o povo passa. Portanto, meus amados irmãos, o povo agora, caminhando 3 dias no deserto, o texto é muito claro em dizer que eles caminharam, Moisés fez o povo sair do mar, atravessar o Mar Vermelho e adentrou o deserto, e caminharam 3 dias, porém não encontraram água. E nesse momento, queridos irmãos, foi aí então que Moisés percebeu que o povo de Israel, recém-liberto, eles não tinham nenhuma disposição para adorar a Deus. Embora Deus tenha livrado e levado ao deserto para adorá-lo, eles não tinham nenhuma disposição para adorar a Deus, mas tinham muita força para murmurar contra o Senhor. Essa era uma das descrições mais comuns sobre os israelitas, desde o seu tempo como escravos, até agora já recém-libertos. Lá no deserto, meus amados irmãos, sua rebelião, sua incredulidade contra Moisés não era uma mera insatisfação, nem um questionamento honesto. Não era apenas isso. Mas, em última análise, era uma rejeição a Deus e a seu servo Moisés, a quem Deus havia enviado para livrá-lo. Mas o que será que estava acontecendo, meus queridos irmãos? Aqui, de cara logo, perguntamos, porque esse nosso Deus, esse Deus tão bendito e poderoso, que milagrosamente abriu o Mar Vermelho,
que na primeira vigília da noite ele mandou, meus queridos irmãos, uma coluna de fogo para iluminar aquele povo e aquecer. E no amanhecer ele mandou nuvem para servir de sombra, as quais estiveram 40 anos com o seu povo. Esse mesmo Deus Todo-Poderoso, vindo o exército de Faraó atrás, ele emperrou as rodas dos carros para que eles não pudessem acompanhá-los. E por fim, Deus fechou os paredões de água, vindo a naufragar todo o exército de Faraó. Mas por que esse Deus Todo-Poderoso, meus queridos irmãos, que fez tudo isso, não deu água ao seu povo nos 3 primeiros dias em que eles chegaram no deserto? É isso que eu quero analisar com você. As circunstâncias que levaram o povo a murmurar. Pois bem, como eu já falei no capítulo 3, versículo 18, capítulo 5, versículo 3 e no capítulo 8, verso 27, Moisés havia dito inúmeras vezes para Faraó que Deus havia aparecido para ele e ordenado ao povo que caminhasse 3 dias para adorá-lo. Então esse povo estavam ali, meus irmãos, caminhando, esperando que no final do 3º dia eles iriam acampar para adorar a Deus e todas as coisas, assim como Deus milagrosamente havia livrado. Esse povo que era escravo e agora saiu do Egito rico, porque eles pediram ao povo de Israel, o povo de Israel pediram às mulheres egípcias, os ricos do Egito, e eles deram ouro, deram prata, tudo que eles pediram, os egípcios concederam. Então eles saíram dali bem ricos, levando ouro, levando prata, levando tantos utensílios. Então eles viram que Deus, que havia livrado miraculosamente, lá no deserto, no caminho de 3 dias, eles iriam acampar e servir um Deus com muita fartura, com muita alegria. Mas não foi isso que aconteceu, porque Deus estava provando, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, capítulo 4, Deus diz assim: eu te fiz peregrinar pelo deserto 40 anos, eu te humilhei, eu não te fiz passar fome, mas eu te humilhei porque eu queria saber o que estava no teu coração. Assim, meus queridos irmãos, eles não saíram de férias, não. Eles estavam ali, não tinha água, eles não encontraram água, meus queridos irmãos. Porém, nesse primeiro dia, nesses 3 primeiros dias, embora não tivessem encontrado água, eles não reclamaram. Se você analisar de fato o texto com muita atenção, nós veremos que eles não reclamaram, embora no 3º dia não encontraram água, eles não reclamaram. E assim eles prosseguiram, queridos irmãos, até porque nós sabemos que eles tinham levado consigo água, eles estavam levando crianças, eles estavam levando animais, eles estavam levando as mulheres e os idosos e precisavam de água, nos seus odres eles iam levando água, então nos primeiros 3 dias não faltaram água, embora o texto é claro em dizer que ali no deserto eles não encontraram água. Podemos observar, meus amados irmãos, que eles estavam ali, poderiam até não estar satisfeitos, uma vez que eles já haviam reclamado. Quando ali, diante do Mar Vermelho, eles reclamaram com Moisés e reclamaram com Deus. Mas aqui, nos primeiros 3 dias, eles não reclamaram. Está registrado no capítulo 14, verso 10 a 12, que eles reclamaram lá, mas aqui não. Então, o que envolvia aquela prova? Deus estava provendo aquela prova, aquele povo estava provando para saber de fato se os seus corações eram gratos para com Deus, se eles estavam dispostos a entrar numa nova terra, adorar verdadeiramente ao nosso Deus. Deixa eu mostrar as circunstâncias que cercaram esse povo, para que eles pudessem se manter firmes, ou então viessem a murmurar, como no final de 9 dias, que eu mostrarei já para vocês, eles começaram a murmurar. Imagine aqui essa cena, meus irmãos. O povo está ali, tem as suas crianças, tem os seus animais, tem os idosos, tem as mulheres, talvez mulheres grávidas, e eles estão ali, sofrendo naquela terrível deserto escaldante, não encontrando água. E agora, depois de 9 dias, o 3º acampamento, enfim, diz o texto que eles chegaram a Mara. 9 dias depois de viagem, eles chegam a Mara. Nós imaginamos aqui, meus queridos irmãos, que os vasilhames de água deles já estavam vazios. A morte era iminente em suas frentes. Mas aí, de repente, eles olham para um lago e encontram muita água. E eles se atiram para aquele lago para matar a sua sede. Mas a água não podia, não servia. Não era água potável, meus queridos irmãos.
a água que eles encontraram ali não era água apta para beber. Então foi aqui mais uma vez que, diante do desespero que o povo se encontrava, eles desafiaram a liderança de Moisés, bem como murmuraram contra Deus. A situação era crítica, e eu vou dizer, repetindo aqui para vocês. Quando nós olhamos no capítulo 33, versículo 5, depois de 3 dias, eles tiveram o primeiro acampamento. E eles acamparam, meus queridos irmãos, em um lugar chamado Sucote. Capítulo 33, versículo 5. No versículo de número 6, eles caminham mais outros dias, e ali se acampam diante de um local chamado Etã, versículo 6. No verso de número 7, eles se acampam num lugar chamado Migdol. E finalmente, após 9 dias caminhando, chegaram a Mara. Os vasilhames estavam provavelmente vazios. A morte por desidratação era uma ameaça eminente. Além disso, as suas esperanças foram frustradas, porque olharam para a água, aquela quantidade de água, e descobriram que a água não servia, não era água potável. Mas tudo isso fazia parte, meus amados e queridos irmãos, fazia parte da aprovação de Deus. Deus estava provando o seu povo, colocando a eles água, mas que não era própria para o consumo. E aquela numerosa multidão que confiava em Deus ou não, Deus pergunta, conforme eu já disse, lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deus dizendo que estava provando para ver o que estava no coração. Então, como foi que o povo se manteve diante dessa prova? E eu pergunto a você que me ouve nessa hora, como é que você tem se mantido diante das provas? Nesse período em que alguns perderam o emprego, nesse período em que nós olhamos e a nossa carteira está vazia, que temos as duplicatas, as prestações a ser pagas, que nós ficamos em dúvida o que fazer, nós clamamos a Deus ou desconfiamos de Deus? Como nós temos agido diante das provações, diante de uma enfermidade, diante de tantas coisas que têm sido colocadas diante de nós? Como nós temos agido? Será se nós agiríamos diferente do povo de Israel, olhando para suas crianças, olhando para seus animais, olhando para seus idosos, para suas mulheres, e não tendo água 9 dias? Não que ele estava sem beber 9 dias, mas 9 dias de percursos, e agora mais água de um deserto. Como prosseguir? E eles reclamaram com Deus. Então, como o povo se manteve, meus irmãos? A fé do povo foi testada nessa hora, e eles falharam no amargor da decepção. Em vez de olhar para Deus como havia clamado, e Deus havia aberto o mar vermelho para eles passarem a pé enxuto, olhando para aquela água que se fez paredões, e eles agora, mais uma vez, ao invés de olhar para Deus, ao invés de clamar por socorro ao nosso Deus, meus irmãos, o que eles fizeram? Eles murmuraram contra Moisés, o representante de Deus, e chegaram a dizer, como disseram lá, diante do mar vermelho: que saudade nós temos, Moisés. Tu nos trouxeste aqui para nos matar. É porque não tinha onde nos sepultar lá no Egito. A murmuração, meus queridos irmãos, é algo que o nosso Deus não suporta. Afinal de contas, o que é murmurar? Deixa eu explicar para você o que é murmurar. A murmuração é uma conversa mordaz, ofensiva, é uma detratação, ou seja, uma maledicência. Eles estavam, meus queridos irmãos, nesse momento, denegrindo a imagem de Deus que os criou, desse Deus tão poderoso que o havia tirado como mão poderosa. Eles estavam levantando maledicência, falando mal do nosso Deus, injustamente. É por isso, meus irmãos, que nós podemos concluir que murmurar é pecado. Sendo assim, talvez você me pergunte, você esteja se perguntando, assim eu não posso reclamar? Nós não podemos reclamar? O crente não pode reclamar de qualquer situação? Ele tem que aguentar calado? Não é isso que eu estou falando. Reclamar é diferente de murmurar. Embora seja diferente, o bom é que você se mantenha firme, confiante no Senhor. Mas você pode reclamar. Porque o que é reclamar? Reclamar é demonstração de descontentamento de um indivíduo com o fim de fazer valer os seus direitos. Então, eu posso reclamar de uma maneira justa. Eu posso fazer valer o meu direito. Eu tenho que lutar por meu direito. Eu posso reclamar. Isso é justo. Diferente de murmurar. Eu vou lhe dar um exemplo bíblico.
Aliás, um não, vou lhe dar alguns. Mas quando eu olho para Atos, capítulo de número 23, versículo, o Paulo está sendo julgado diante do Sinédrio. E de repente o sumo sacerdote manda alguém bater na boca do apóstolo Paulo. Paulo fica indignado e reclama e diz: ó parede esbranquecida, Deus há de te julgar e te punir. Porque Deus te colocou na cadeira para julgar e deve julgar com justiça, e tu manda injustamente me bater. Embora alguém disse para Paulo que era o sumo sacerdote, e Paulo pede perdão porque falou mal do sumo sacerdote. Mas o apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, havia dito em outro momento que se houvera cometido um pecado digno de morte, estava pronto para morrer. Portanto, Paulo reclama porque ele quer, de fato, um julgamento justo. E Paulo sempre defendeu isso. Tanto é que os estudiosos dizem que o apóstolo Paulo só não foi livre lá, quando estava sendo julgado, porque ele iniciou o apelo para César. E é por isso que ele foi mandado a Roma. Porque o apóstolo Paulo queria um julgamento correto, um julgamento justo. É por isso que ele reclamou. Mas não foi só o apóstolo Paulo. Nós olhamos em alguns salmos que eu posso citar. O Salmo 140, 142, onde o salmista clama a Deus, reclamando a sua fraqueza, pedindo ajuda ao Senhor, porque o inimigo que se levantara contra ele era mais poderoso, e ele pede a Deus que deva livrar, reclamando dos seus inimigos que o perseguem injustamente. Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, ele reclamou. Ele disse: meu Deus, eu tenho sido justo, deveramente justo e íntegro diante de ti, e por causa disso, estou querendo matar-me. Ele pediu para si a morte. Salmo 73, Asaf, no verso 13 e 14, ele disse: meu Deus, eu acho que foi inútil conservar puro a minha mente e as minhas mãos na inocência. Porque eu olho para os ímpios, eles são nésios, gordos, não tem doença. E eu te servindo. Inútil é conservar a minha pureza. Mas quando nós olhamos para esse texto, e quando nós olhamos para Número, capítulo 11, a partir do verso 1, nós podemos comparar esses dois textos. E vemos, sim, meus queridos irmãos, que é justo, sim, quando reclamarmos por algo justo, mas é diferente de se queixar murmurando de Deus. Nesses textos nós olhamos e vemos que é natural e positivo. Mas nesse segundo, ou nesse texto, o qual estamos nos debruçando nessa noite, olhando a queixa do povo, eles estão aqui murmurando, meus queridos irmãos. E a murmuração os levou à destruição, e a murmuração leva o homem à sua destruição. A pergunta retórica que eu faço aqui: como saber que é justo reclamar? E como saber que eu estou reclamando e não estou murmurando? Como nós podemos fazer? Que diferença há entre murmurar e se queixar? É fácil, meus irmãos, a gente vê pelo contexto, quando está sendo exposto. O que torna uma reclamação boa ou ruim é saber se ela é justa ou injusta. No caso do salmista aqui, era justo. Ele pedia a Deus que o livrasse. Elias achava por si só que ele sozinho estava ali adorando a Deus, e Deus disse: ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de ti. Mas aqui no caso, meus irmãos, desses homens aqui, é absolutamente injusto a queixa deles. Eles estão dizendo para Deus que não queriam servir a Deus verdadeiramente, porque Deus não estava sendo benéfico para com eles, Deus não estava sendo justo. Portanto, eles dizem que Deus tirou dali para nos matar, portanto, ele estava reclamando. Então, não era justo. Esse povo reclamaram, eles diziam assim, irmãos, eles disseram assim no capítulo 14, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Olha, na escravidão, mas assim eles achavam bom. Disseram que lembrava com saudade dos peixes que comiam, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora disseram eles: o nosso estômago, nós estamos enfastiados desse maná. Olha a injustiça, irmãos. A Bíblia nos diz que Deus deu a esse povo o pão do céu, o alimento dos anjos, Deus os deu. E eles disseram que não tinham apetite, reclamando, ou seja, comparando com o alimento que o próprio Deus o trouxe. Era pior, era inferior a pepino, a melão e a alho e a cebolas. Olha como esse povo foi ingrato. Números 11, verso 5 e verso 6. Então, eles cometeram 3 erros. E eu quero que você ouça muito bem para que você não cometa esses erros. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, eles desprezaram o livramento de Deus e desejaram permanecer no Egito. Nós nos lembramos com saudade dos alhos, da cebola, dos melões,
dos alhos silvestres, porque a despeito de estarmos na escravidão, nós éramos alimentados. Então, eles desprezaram aqui a escravidão. Portanto, meu amado irmão, não despreze o livramento que Deus te deu, porque, como diz o salmista no Salmo 40, ele te livrou do inferno, do tremedal de lama, ele te levou para uma rocha firme que é Cristo Jesus, e às vezes você está aí me ouvindo e desprezando o que Deus fez por ti. Ele matou o seu próprio filho, ele moeu o seu próprio filho se tornou em semelhança de carne pecaminosa, foi humilhado, foi cuspido, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, furaram as suas mãos e seus pés com cravos em uma cruz, partiram de lado e disseram 1001 impalpério contra Jesus. Entretanto, ele dizia: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz. Assim, o primeiro erro desse povo, irmãos, foi desprezar o livramento de Deus. Segundo erro do povo de Israel, eles foram ingratos quanto à alimentação que receberam de forma milagrosa no deserto, e ainda assim estavam reclamando do sabor. Talvez você tenha reclamado daquilo que você almoçou hoje, do café da manhã que Deus te proporcionou, do jantar que você terá daqui a pouco, da roupa que você veste, do calçado, da residência que você tem, do local da cama que você dorme, do computador, do celular. Talvez você olhe para o do vizinho, do teu irmão, e uns inveje, achando que o teu é inferior. Você talvez não esteja contente como esse povo não estava. Ah, meus amados irmãos, eu peço a você que preste muito bem atenção para que você não cometa esse erro. O terceiro erro: se dirigiram a Deus não fazendo um pedido, mas reclamando da situação que eles estavam vivendo. Às vezes, nós reclamamos muito mais do que agradecemos. Nós temos N motivos para agradecer a Deus por todo o bem que Ele tem feito. Mas nós reclamamos, nós enxergamos muitas vezes é aquilo que nós não temos. Ao invés de agradecer a Deus pela vida, pelo pão, às vezes cantamos que podemos estar habitando em casa boa ou ruim, numa gruta, seja onde for. Mas se Deus está conosco, ali está bem. Mas isso fica apenas na teoria, no jogar palavras ao vento, porque a nossa prática muitas vezes é contrária a isso. Esse povo estava aqui dirigido por Deus, como eu já falei, Deus mandava uma nuvem durante o dia para amenizar o sol e mandava uma coluna de fogo à noite naquele deserto gelado para que pudesse aquecer. Eles tinham, meus amados irmãos, uma lareira durante a noite e uma nuvem durante o dia. O clima era agradabilíssimo. E mesmo assim eles reclamavam. Eles andaram 40 anos. Nós temos isso e não temos, irmãos. Porque a nossa roupa envelhece. Nós temos que trocar a roupa. Nós temos que trocar o calçado. Mas eles, meus amados irmãos, além de não terem precisado trocar roupa, calçado, a promessa de Deus aqui: mal algum, doença alguma virá sobre vós, desde que se mantenha fiel ao Senhor. Essas pestes, essas moléstias não viriam sobre eles, se de fato eles fossem fiéis ao Senhor. Portanto, você pode reclamar, porém o ideal é viver contente diante da vontade de Deus, até porque as nossas reclamações não nos garantem que consigamos alguma coisa. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Quando lá no Getsêmani, ele orou por 3 vezes, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Mas lá na cruz do Calvário também, diante dos pecados dos homens que eram impostos a Jesus, ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Imediatamente, ele clama a Deus e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque tudo está consumado. A obra que o Senhor relegou a mim, designou a mim, eu fiz. Portanto, em tuas mãos entrego o meu espírito. Apesar de uma reclamação justa, imediatamente ele se colocava diante de Deus. Murmurar, meus amados irmãos, não é válido. Murmurar não é o melhor caminho a tomar. Não é a melhor coisa a fazer. Sabe por quê? O murmurar torna as coisas amargas. O povo não esperou Moisés tomar uma atitude para encontrar água. O que eles fizeram? Começaram logo, meus amados irmãos, a reclamar.
não esperaram a resposta de Deus, antes reclamaram das provas, das lutas e de tudo mais. Talvez você esteja com essa mesma atitude. Pediu uma coisa ao Senhor e como não recebeu hoje, você já começou a reclamar. Não, meus queridos irmãos. Esperamos, pois, o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. Um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor como um dia. Portanto, esperamos com confiança diante do nosso Deus a resposta que Ele há de nos dar. Porque Deus não tarda, Deus não falha. Deus não tarda e Deus não falha. Mas foi justamente por essa atitude ingrata, irmãos, que esse servo de Deus, Moisés, teve que fugir da corte egípcia. Capítulo 2 de Êxodo, verso 14, diz que certo dia Moisés foi visitar seus irmãos. E chegando ali, ele viu um feitor maltratando um israelita. E ele saiu em defesa daquele homem. E livrou da mão do feitor. E nessa luta, aquele feitor teve que morrer, foi morto. Para que ele pudesse livrar o seu irmão. Passado alguns dias, Moisés sai novamente e agora tem 2 israelitas brigando entre si. E Moisés vai ali para apaziguar, porque a Bíblia nos diz no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, bem-aventurados vós que sois os pacificadores. E Moisés foi ali para pacificar. E esse povo ingrato disseram, por acaso o príncipe quer se colocar como príncipe diante de nós? Quem vos colocou? Você vai nos matar como mataste o egípcio? E Moisés agora temeu e teve que fugir. Foi justamente pela atitude do povo em insuflar Moisés. E Moisés de cabeça quente, ele não fala a rocha posteriormente, e ele bate a rocha. E por causa dessa atitude desse povo ingrato, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Portanto, tenha cuidado com a tua reclamação. Esteja contente diante de Deus. Contentai-vos com aquilo que Ele tem nos dado. Paulo disse que se tivermos o que cobrir nosso corpo e com o que nos alimentar, estejamos contentes. Sejamos, pois, contentes, porque tudo posso, disse o apóstolo Paulo, em Deus que me fortalece. Assim, meus queridos irmãos, quais são os erros que se comete quando se pratica a murmuração? Em primeiro lugar, nos impede de continuar a caminhada. Diante da dificuldade que eles estavam aqui, meus queridos irmãos, eles continuaram parados. Diante daquela água, eles continuaram parados, reclamando, e alguns no desespero foram lá e beberam daquela água amarga. Mas a ordem de Deus era essa: Moisés, diga ao povo que marche. Portanto, você não fique parado diante da dificuldade, porque você serve um Deus que é muito maior. Quando as provações chegarem e baterem na tua porta, clama a Deus. O apóstolo Pedro nos diz na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele, derrame sobre ele. E o apóstolo Paulo diz, anteriormente, ele diz, sede conhecido diante de Deus e dos homens as vossas necessidades, pela súplica, pela oração e com ação de graça. Peça a Deus. E o Salmo 16 diz, Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a Ti. Portanto, nós só podemos clamar ao nosso Deus, porque Ele é tudo o que temos. E se nós temos Deus, nós temos tudo. Ao invés de marchar, o povo parou. Portanto, a murmuração, em primeiro lugar, nos impede de marchar, nos paralisa, nos impede de caminhar. Em segundo lugar, ela nos impede, meus irmãos, de ver a provisão de Deus. Deus colocou aqui. Elias, quando estava reclamando, queridos irmãos, ele estava pedindo para si a morte, dormindo ali, e de repente Deus abre os seus olhos, o anjo diz, desperta. E quando Elias abre os olhos, tinha ali um sanduíche, um pão com carne, tão potente, que depois de alimentar e beber água, ele caminhou 40 dias. Eliseu está ali em sua casa, e o Geazim, que era o ajudante de Eliseu, olhou e ficou assustado, veio para Eliseu e disse, Eliseu, nós estamos perdidos, porque tem um exército inimigo diante de nós. E Eliseu orou a Deus, Senhor, abra os olhos do meu moço para que veja. Deus abriu os olhos de Geazim, e quando Geazim olhou e disse, mais são os que estão conosco, os que estão por nós, do que os que estão contra. Portanto, meus queridos irmãos, às vezes a murmuração nos impede de ver a provisão de Deus. A caminhada até a terra prometida poderia ser, meus queridos irmãos, percorrida em poucos dias. Se não, vejamos, Números, capítulo 13, dos versículos 1 ao verso de número 26.
Moisés mandou 10, 12 espias a percorrer a terra e trazer um relatório minuciosamente. E eles percorreram e fizeram todo aquele relato, olhando com muito cuidado. Em 40 dias eles voltaram. Ou seja, ainda que eles fossem no pasto do menino e do gado, eles chegariam à terra prometida em 20 dias. Porque eles passaram 40 dias para ir e voltar, fazendo assim um relatório. Mas por causa da murmuração, eles passaram 40 anos e mesmo assim não entraram na terra prometida. Os homens de 20 anos para cima morreram. De 20 anos para cima morreram. Com exceção de 2. Josué e Caleb. Quando Caleb visitou aquela terra, ele tinha 45 anos. E entrou naquela terra 40 anos depois, com 85 anos, e disse ele, quando foi pedir a Josué a terra: hoje eu estou com 85 anos, mas tenho o mesmo vigor que eu tinha 40 anos. Porque quando nós olhamos para Isaías 40, diz a palavra do Senhor, que os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas o que faz a vontade do Senhor, correm, voam como águia, não se cansam e não se fatigam. Portanto, Josué e Caleb, os 2 homens que não se esmoreceram, que sempre confiaram no Senhor, disseram: hoje nós temos, no caso do Caleb, 85 anos e tem o mesmo vigor que eu tinha em 40, porque Deus é que lhe dava vigor, porque é Deus que nos dá vigor, porque aqueles que confiam no Senhor têm as suas forças renovadas. O Salmo 92 nos diz que os senhores, os jovens, não, mas aqueles que confiam no Senhor são como uma árvore plantadas. E aí eles são cheios de seiva e de verdor, e ainda na sua velhice darão frutos. Quem é que faz isso? É Deus. Salmo 103, no verso 5, diz: ele é que redime a tua vida, é que te redime da cova, é que te dá força, é que revive a tua vida. Esse é o nosso Deus. Mas por causa da murmuração, meus irmãos, a sua jornada durou 40 anos, essa caminhada, ou seja, a caminhada de uma vida inteira, e eles perderam a vida, caíram no deserto, não tendo a possibilidade de entrar. Portanto, queridos irmãos, não se esqueça dos milagres que Deus tem feito na tua vida. Alegre-se nele, exalte. Terceiro e último, irmão, a murmuração traz morte. A Bíblia diz que todos que saíram do Egito morreram no deserto. Viram as promessas, parte da promessa de Deus se cumprir. Eles viram o mar vermelho se abrir. Eles viram Deus trazer uma nuvem para aquecer, para proteger do sol, e um fogo à noite, uma coluna de fogo à noite, para que pudesse aquecer. Deus mandou cordonizes quando eles reclamaram e comeram. Deus fez sair água da rocha, que inundou todo o deserto. Eles viram seus pés durante 40 anos não inchar, as suas roupas não envelhecer, a doença não vir sobre eles. Eles viram a terra engolir aqueles que blasfemaram contra Deus. Entretanto, eles não puderam entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, pois morreram no deserto porque não creram nas promessas do nosso Deus. Cuidado, para que você não seja ou não tenha atitude semelhante a desse povo. Veja comigo o verso 25. O verso 25 diz: Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Meus queridos irmãos, o recurso que Moisés sempre lançava a mão era o próprio Deus. Quando as coisas iam mal, Moisés recorria à fonte de bênção, que é o nosso Deus onipotente, onipresente, que é especialista em fazer transformação. Esse Deus a quem falamos, esse Deus a quem servimos, ele é perito em fazer transformação. Se não, vejamos. Deixa eu citar aqui rapidamente alguns exemplos. Esse nosso Deus, diz a Bíblia, que ele é capaz de transformar o pranto em alegria. A palavra de Deus nos diz que certa vez Jesus Cristo andando com seus discípulos, e lá viu um cortejo fúnebre, uma viúva que tinha um único filho, e esse seu filho
estava sendo levado para o cemitério da cidade de Naí. Jesus Cristo se compadeceu, mandou parar o cortejo, tocou naquele caixão, o jovem se levantou e ele entrega a sua mãe. Portanto, naquele momento, as capideias que eram contratadas para chorar, todos os que vinham chorando, agora passaram a cantar, porque naquele momento o choro transformou-se em alegria. Mas digo mais, irmãos, Jesus Cristo trouxe alegria na casa de Jairo. Aqueles que choravam, quando Jesus chegou e disse, não chore, porque a criança não morre, não está morta, mas ela dorme. E as pessoas começaram a rir-se de Jesus. E ele transforma o choro em riso. Nós podemos ver isso em Lucas capítulo 7. O mesmo aconteceu com a família de Jairo em Lucas capítulo 8. Nós podemos ver também lá em João capítulo 5, um homem que há 38 anos estava na beirada daquele tanque, que as pessoas diziam que o anjo agitava a água há 38 anos. E Jesus quer ser curado. Aquele homem foi curado. Jesus manda ele para sua casa. Jesus Cristo curou, meus queridos irmãos, 10 leprosos que chegaram para Jesus, se jogaram aos pés de Jesus e disseram, se tu queres, tu tem poder para curar. Jesus disse, quero, fique limpo. Jesus Cristo pegou, transformou o cego de nascença com 40 anos sem ver a luz, e Jesus Cristo devolve para ele, aliás, dá para ele a primeira vez a luz. Mas Jesus também curou uma mulher com 12 anos que tinha um fluxo de sangue. Você que é mulher que está me ouvindo sabe o que é isso. Essa mulher vivia fraca demais, perdendo as suas energias, porque há 12 anos ela perdia sangue. E Jesus recompõe a sua vida. Jesus Cristo curou uma mulher que há 18 anos não podia olhar para os céus. Ela vivia encurvada e Jesus Cristo assim o fez. Porque ele é perito, meus irmãos, em transformar o choro em alegria. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele transformou o prisioneiro em governadores, ele fez isso com José e fez isso com Neemias. Ele transformou, meus queridos irmãos, escravo em primeiro-ministro, quando ele fez isso com Daniel, e colocou seus amigos no mais altos postos lá na Babilônia. Mas ele também transforma, conforme o Salmo 103, estéril em alegre mãe de filhos, como fez com Ana, como fez com Débora, como fez com Raquel. Ele pegou o leproso, a sua carne leprosa, e transformou igualmente a carne de uma criança, a carne saudável de uma criança, era Naamã, que a partir de então passa a adorar a Deus. Mas ele também transforma as águas amargas em água doce. E por que Deus faz isso? Ele pega as coisas simples desse mundo para envergonhar as que acham que são. O que Deus fez? Deus chamou Moisés. Deus não fez nada, meus irmãos, assim extraordinário diante do povo. Ele diz, Moisés, está vendo aquela árvore ali? Manda cortar e lança no lago, porque ela há de transformar a água amarga em água doce. Segundo alguns estudiosos, meus queridos irmãos, dizem que aqui no Peru, aqui na América do Sul, tem umas árvores semelhantemente a essa. Portanto, Deus escolheu da própria criação. Mas saiba de uma coisa, ninguém ali do Oriente conhecia essa ciência. Foi preciso a revelação divina, a maravilha desse conhecimento, ninguém sabia. Foi preciso que Deus pudesse usar Moisés, dando esse conhecimento para Moisés, para que ele pudesse transformar essas águas amargas em águas doces. E assim Deus faz contigo. Quando ele diz, clama a mim, e responder-te-ei, te revelarei coisa que tu não sabes. Portanto, clama a Deus, e ele há de fazer isso. Portanto, meus queridos irmãos, podemos ver aqui a provisão de Deus, onde ele miraculosamente tornou as águas amargas em água doce, dando abundância de água ao povo. Evidentemente, aqui há um significado espiritual nesse caso particular. Deus quer trazer para nós, irmãos, uma aplicação espiritual, pois mostra, meus queridos irmãos, logo no começo da jornada, que Deus era capaz de tornar doce todas as experiências amargas pelas quais, porventura, eles viessem passar. Porque Deus prometeu que os tirou com mão poderosa e levaria eles para uma terra onde mana leite e mel. Qual é, meus queridos irmãos, o sentido espiritual que nós podemos tirar aqui dessa árvore que Deus tomou para tornar a água doce? Aqui, meus irmãos, Deus está fazendo uma ilustração do madeiro que Jesus Cristo carregou sobre os seus ombros.
Pois assim como ele tirou o amargor da água, usando essa árvore com a cruz de Cristo, ele nos resgata de um julgamento muito mais amargo. Porque foi através da cruz, como o próprio Cristo disse, quando assim como Moisés levantou a serpente no deserto, quando o Filho do Homem for levantado, atrairei muitos para mim. Portanto, essa árvore que tirou a morte da água, que transformou a água amarga em água doce, Jesus Cristo, com a cruz, sendo levantado, nos livrou de um julgamento mais amargo, porque ele nos livrou do inferno e da morte. Por tudo isso, meus queridos irmãos, somos animados a servir o Senhor por sua fidelidade às suas promessas, porque ele não é homem para não cumprir, porque ele não pode mentir. Verso 25 diz isso. E apesar da quebra da aliança, meus irmãos, por parte do povo de Deus, Deus se manteve fiel, porque ele sempre se mantém, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 4. Por fim, eu quero concluir, irmãos, as verdades ditas nesse texto. Lendo o verso 27 do nosso texto, e diz assim, versículo de número 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Veja bem, em Mara eles encontraram a água não era capaz de satisfazer, mas Deus as tornou doce. Mas eles não eram ficar ali, apesar da água agora ser água potável, eles tinham um longo caminho a percorrer. E eles seguem e chegam nesse lugar chamado Elim. E ali, meus queridos irmãos, haviam, veja o texto sagrado, ali havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. E palmeiras aqui, queridos irmãos, entenda, não é apenas para sombra, não. Serve de alimentação. O que é que nós podemos entender com essas fontes e com essas palmeiras? Ali, meus queridos irmãos, nós podemos fazer aqui uma correspondência entre as 12 fontes de água e as 12 tribos de Israel. Porque a Bíblia nos diz em Apocalipse que lá no trono de Deus terá 12 fontes, onde tem também as plantações, aonde nunca seca essa fonte, porque um rio procede do trono de Deus. E aí podemos entender, queridos irmãos, as 70 palmeiras, agora Israel recém-liberto, para entrar na terra prometida. As 70 palmeiras nós correspondemos com as 70 almas que saíram de Israel, da Palestina, e entraram no Egito. Quando José está ali, Deus mandou na frente para salvar a vida do seu povo, a tribo de Judá. E agora, depois de muito tempo de muita fome, Jacó ascende de lá até o Egito e entra no Egito 70 pessoas. Portanto, podemos fazer essa correspondência. As 12 fontes de água com as 12 tribos e as 70 palmeiras com os 70 israelitas que chegaram no Egito e agora já são uma multidão que vão entrar na terra prometida. As águas de Elim eram um presente de Deus, especialmente dado ao povo de Israel, e não apenas um acontecimento natural. Ali era um presente de Deus, quando naquele deserto, o oásis no deserto, com 12 fontes e 70 palmeiras. A aplicação dessas verdades para nós é a seguinte: ao considerarmos a experiência pelas quais Israel passou, relatadas até aqui, queridos irmãos, podemos destacar 2 grandes princípios para Israel e principalmente para você que está me ouvindo. Primeiro, deixa eu te dizer que sem Deus nós somos absolutamente desamparados. Quando Deus disse para Moisés, Moisés, a minha presença não pode ir contigo, no capítulo 32 e 33, porque um povo de dura cerviz, e se eu for contigo, se a minha presença for contigo, será destruído o povo. Moisés implorou Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Portanto, queridos irmãos, sem Deus, não tente nada, porque você não vai conseguir. Sem Deus, você é absolutamente nada. Sem Deus, você é cego, pobre e nu. Sem Deus, você está absolutamente desamparado. E é através de todos os eventos, comprova-se essa verdade. Disse o próprio Senhor Jesus, porque sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus, nós não podemos. Segunda e última aplicação, podemos confiar em Deus e em tudo,
porque ele é tudo para nós. Eu quero te convidar a ler Filipenses 4, verso 19. E assim finalizo aqui. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 19. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto sagrado, que vem, de fato, meus queridos irmãos, concordar com tudo aquilo que nós vimos nessa noite. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 4, 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Portanto, assim como Deus supriu a necessidade do povo de Israel, ele em Cristo Jesus há de suprir a cada um das vossas necessidades, porque tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos e ora comigo nessa hora. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Pela tua palavra que é bússola, que guia a nossa vida, que guia a nossa alma e nos leva ao conhecimento do Senhor. Obrigado, Deus, por essas verdades que foram verdade para Israel e é verdade tão presente em nossas vidas nos dias de hoje. Porque a tua palavra é espírito e é vida. E é por ela que nós devemos viver. Portanto, Senhor, nos dê amor para com a tua palavra, nos dê fome e sede da mesma, para que possamos todos os dias ler a tua palavra e não somente ler, mas meditar na mesma. Para que venhamos crescer em conhecimento diante do Senhor e também diante dos homens. Para que possamos responder a todos quanto pedem a razão da esperança que há em nós. Alegra o nosso coração. Nos ensina, Pai, a confiar no Senhor e aprender de Ti, porque o Senhor está preparando o céu para nós. E é através da Tua palavra que nós vamos nos conformar com a Tua vontade. Nos perdoa, Deus, porque inúmeras vezes nós temos reclamado e até murmurado contra o Senhor. Portanto, nos perdoa e nos faz pessoas contentes com o nosso viver, alegre pela Tua provisão. Portanto, continua conosco, nos concede uma noite de sono tranquilo e reparador. Acalma o mundo, Deus, ao nosso redor, para que possamos descansar no Senhor. Nos dê uma semana próspera na Tua presença, uma semana de vitória sobre o pecado e de alegria em servir ao Senhor. Abençoa meus irmãos, meus amigos, todos que estão me ouvindo nessa hora. O Senhor possa ir nessa hora, consolar e alegrar o coração. E aqueles que estão enfermos também, não o desamparem. Visita no leito, Deus, do hospital, afofa a sua cama, alivia a sua dor e anima seu coração. Aqueles meus queridos irmãos que estão desanimados, decepcionados, alegra, Pai, reintegra a Tua igreja. Assim como o filho pródigo, faz voltar e restitui a ele a alegria da salvação. Nos perdoa em Cristo. Pois essa é a nossa oração humilde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana a você, meu irmão. Que Deus te abençoe e te guarde. Hoje e todo sempre. Amém. Amém.